Boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda você que está aí acompanhando Identidade Geral desta quinta-feira. É sempre uma alegria gigantesca quando chega a hora de batermos um papo gostoso aqui no programa e ter a sua companhia, minha gente, é a melhor parte, viu? O assunto hoje é insegurança alimentar. Eu não sei você, mas eu já ouvi algumas vezes e por várias pessoas, infelizmente, uma frase marcante e emblemática. A fome dói. Pesado, né? Quem tem o que comer muitas vezes não faz a menor ideia do que isso significa. Quem não sabe o dia de amanhã, come hoje, mas sentindo o sabor do medo de um prato vazio. Quem sente fome, que não tem nada na despensa nem na geladeira, sente a dor no estômago, a dor na alma e a dor no coração também. Nessa hora, a receita que aguça o paladar leva aos seguintes ingredientes: amparo, assistência, caridade, ajuda, amor. E foi justamente esse amor que moveu Márcia Joy a entregar marmitas para pessoas em situação de rua e cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social. O trabalho dela é incansável. Além da comida que mata a fome, ela sempre ajuda pessoas com cobertores e agasalhos nos períodos mais frios do ano, com absorventes para as vítimas da pobreza menstrual. A lista de trabalhos realizados é grande e na conversa de hoje você vai conhecer mais sobre esse trabalho e sobre a vida da Márcia. O seu Identidade Geral volta daqui a pouquinho, em apenas 30 segundos, e eu aguardo você. Já estamos de volta com Identidade Geral. Hoje o tema é muito importante, insegurança alimentar, que infelizmente tem afetado aí a vida de milhões de brasileiros. Mas a história de hoje é a seguinte: a gente vai receber a Márcia Joy, que depois de passar por uma situação semelhante, ela se dedicou a doar marmitas para pessoas em situação de rua, cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social, mas a lista de trabalho voluntário é grande e você vai conhecer mais detalhes dessa história a partir de agora. Então eu tenho o privilégio de abrir a porta aqui para Márcia. Por favor, Márcia, fique à vontade. Boa noite, a casa é sua. Obrigada. É uma honra receber você aqui, pode ficar à vontade na sua poltrona. É um privilégio muito grande ter a sua história aqui no Identidade para falar de um assunto que é tão importante nessa questão da insegurança alimentar. Então, muito obrigada, viu, pela participação. Márcia, você já passou por uma situação meio que semelhante, né? A gente comentou no início do programa que eu já escutei algumas vezes aquela frase emblemática que diz: a fome dói. Você já sentiu essa dor? Luiz, eu não cheguei a sentir passar fome, né? Mas eu passei uma necessidade que hoje se compara muito com a realidade das famílias com qual a gente entrevista, com qual a gente faz as visitas, né? Posso contar um pouquinho desse caso? Claro, por favor. Uma certa vez, uma situação na minha vida, né? Da minha família, meu esposo, a gente estava passando por um momento muito difícil, assim, e eu estava com casos de doença na família, minha mãe estava doente, e eu, como autônoma, eu tive que parar de trabalhar, e o desemprego chegou na minha casa na época, para o meu marido e para mim também. E eu tinha meu filho pequeno na época. Isso no período da pandemia ou antes? Não, isso há 13 anos atrás, né? Nem tinha pandemia. E chegou uma certa vez que na minha casa eu tinha que optar: ou pagar as dívidas, ou a gente comia. Tipo, que dívidas? Que era o aluguel, que era a luz. Então chegou um dia exato que eu não tinha o que comer na minha casa. Aí eu optei por comprar o leite para o meu filho e eu e meu marido ficamos sem alimento na minha casa. Nossa. Então, e aí isso foi um tempo, um período muito curto, graças a Deus, né? Que daí Deus falou: acho que pode pegar a bagagem e sair do deserto, porque foi um momento muito difícil que a gente passou. Mas eu consegui sentir na pele o que é isso? Então, hoje, a realidade da família, quando a gente vai fazer uma visita para uma família, eu me coloco no lugar porque eu já senti isso. Então, eu já consigo imaginar o que aquela família está passando, porque eu passei. E também, não precisa você passar por uma situação para você querer ajudar, né? Sim. Mas, assim, eu consigo enxergar hoje, eu consigo ter empatia de sentir na pele o que as pessoas passou, o que a família passa. Então, todas as vezes que chega um pedido de ajuda para mim, eu consigo imaginar o que aquela família passou. Então, é bem rápido, assim.
Mas quando a gente fala assim também sobre a questão da dor, da fome, não é só aquela dor local no estômago, né? É a dor de um filho que pede uma comida, uma refeição, e que às vezes você não tem o que dar. Então, como foi, por exemplo, quando você se viu nessa situação, viu seu filho, como foi que você sentiu, o que foi que você sentiu na verdade, como você administrou a emoção nesse momento? Posso te falar a verdade? Eu pensei em tirar minha vida do meu filho. Certo dia eu acordei numa situação dessa, isso meu marido tinha arrumado um bico de serviço. E eu pensei comigo, eu tiro a vida dele, inclusive eu levei ele para o banheiro para fazer isso, e depois eu tiro a minha. Porque eu não aceitava, eu estava passando por aquilo. E hoje eu consigo ver na onde eu cheguei, qual o propósito Deus tinha, né, para mim não fazer aquilo. Mas a minha vontade, mediante aquela situação, era tirar minha vida, porque era inaceitável, porque eu tinha uma vida X, eu podia escolher os alimentos que eu comia, e chegou uma época que deu passar necessidade, deu nem ser ajudada pelas pessoas. Na minha época não tinha, parece que essa ação das pessoas ajudarem as outras, né? Ou se tinha, eu não conhecia. Então, foi nesse período, assim, que eu pensei em tirar minha vida. Isso poucas pessoas sabem, assim, porque eu sou uma pessoa muito forte, não imagino isso, não aceito isso, mas nesse período eu pensei em tirar minha vida e a vida do meu filho. Primeiro eu pensei, eu acordei um dia, exatamente assim, hoje eu tiro a vida dele, depois como eu vou fazer para tirar a minha, né? Eu precisava de ter uma estratégia, porque era inaceitável aquela situação, eu não aceitava estar passando por aquilo, né? Porque é como se você tivesse e de repente você não ter. Essa é a realidade, isso ainda continua, as pessoas passam por isso ainda. Infelizmente a pandemia inclusive potencializou esse cenário, né? Eu falo que a gente está numa crise assim, humanitária, uma crise muito grande de tudo, né? É guerra, é pandemia, então parece que piorou. Luiz, eu penso assim, ó, tinha classe A, B e C, né? Então, a gente tinha noção das classes certinho. Hoje parece que as pessoas passou abaixo disso. Né? Eu falo que hoje as pessoas passou assim numa situação de miséria muito grande. Sim. É uma situação que, infelizmente, a gente precisa falar. Eu até peço desculpas por te fazer revisitar memórias tão duras. Isso é bom. Mas a parte boa é que, pelo menos para você, isso passou, né? Sim, graças a Deus. Infelizmente, tem milhões de pessoas que ainda estão nessa situação. É um assunto que, para mim, é até difícil de comentar, porque eu gostaria de dizer para todo mundo que vai passar, mas às vezes, infelizmente, não vai passar. Mas a gente, enquanto ser humano, traz a solidariedade como um acalento nesses momentos. E é o que você faz hoje, né? As visitas que eu faço hoje nas casas das pessoas, essa é a minha palavra. Os tempos bons vai vir, não vai ficar só esse tempo ruim, né? Creia que os tempos bons vão vir. Não perca a esperança, principalmente em Deus, né? Não perca a sua fé, porque os tempos bons vai vir. Então, é uma palavra de consolo, né? Mesmo que demore, mas vai vir. Eu sei que vem uma hora, né? E então, sua hora chegou. Como foi que passou tudo isso? E então, a partir de quando que você começou a se disponibilizar para entregar as marmitas, ajudar as pessoas? Daí, nessa época, meu marido arrumou um serviço e eu voltei, pude voltar a trabalhar também, né? Retornei meu trabalho, porque eu passei por um período de saúde da minha mãe, acabou falecendo, depois eu voltei. Aí as coisas foram encaminhando, meu marido arrumou um serviço melhor e as coisas foram encaminhando pra gente. E eu tenho esse amor muito grande, assim, eu tenho essa disponibilidade de ajudar meu próximo, independente do que eu passei, né? O que eu passei, às vezes eu até esqueço, mas quando eu vou fazer uma visita, às vezes eu lembro. Mas assim, eu sou apaixonada no voluntariado, né? Então eu sou apaixonada em projetos de ajudar pessoas. É amor, né? Tudo que eu faço, a gente sempre coloca o amor na frente. Então eu comecei assim, uma pessoa precisava, eu ia e ajudava. E aí aquilo foi crescendo, né? Então as pessoas, nossa, você ajuda? Então deixa eu já deixar isso aqui com você, se caso aparece alguém. E aquilo foi crescendo. Então as pessoas foram vendo que você estava se disponibilizando, foram entregando para você algumas doações, você entregando para quem estava precisando. Exatamente. E assim o ministério cresceu. Isso. Ai, que legal, Márcia. E aí a gente tem um projeto hoje, né? O projeto abrange, ele não é só específico em X, tipo, entrega de cesta básica. Então o projeto ele é grande, a gente trabalha com bastante ações, frentes, sim, né? Mas também com assim, ajuda de muitas outras pessoas, né? Não é limitado no lugar. É muito, muito gostoso. E nessas andanças, qual foi a história assim, que mais te marcou, Márcia?
Luiz, e foram tantas, Imagina. sabe, assim, muitas de verdade, assim. Há 2 dias atrás agora, a gente foi ajudar uma família que fazia 2 dias que não comia, né? Que não se alimentavam direito, assim, com uma alimentação mesmo, assim, da comida do tipo básico, né? Eu sei. Então, são tantas histórias, assim, que eu não consigo descrever para você. São histórias que, de verdade, assim, eu sou alegre, eu tenho sempre um sorriso, mas tem história que tem dia que isso somente que tira a minha alegria. Eu falo, hoje, isso me tirou o meu sorriso. Então, eu fico, sabe, remoendo aquilo, assim, fico preocupada, sabe? E a nossa história não é só você ir lá entregar uma cesta básica. Eu fico preocupada, tipo, eu quero encaminhar para um trabalho, eu quero... Qual é o problema do lar hoje? Por exemplo, eu vou visitar uma pessoa. Eu não vou só preocupada em entregar a cesta básica. Eu faço uma entrevista, né? A gente faz para saber a situação. Sim, É o desemprego, às vezes é um problema de saúde, então a gente tenta encaminhar. Então a gente quer ver aquela família encaminhando, não é só você entregar uma cesta básica e acabou. É todo um trabalho multidisciplinar, todo um trabalho, né, sim. Márcia? Muita gente, esse assunto da fome me toca muito, sabe? Porque às vezes a gente vive na nossa bolha e a gente consegue imaginar com um pensamento apenas, né? Mas a fome dói em vários aspectos. E a gente só consegue ter noção disso a partir do momento em que a gente passa por essa situação. Mas eu sei que além da fome do alimento, né, a gente também tem uma fome espiritual. Sim. A gente tem a fome, aquele vazio que também pode ser chamado de fome. Muitas vezes a gente não sabe o que é, por que a gente sente esse vazio, mas a gente tem o pão da vida, né? A gente tem a videira verdadeira, que quando a gente está conectado a ela, a gente consegue dar frutos. E é por isso que eu quero te oferecer esse guia de estudo da Bíblia, que é Jesus, o restaurador da vida. Muito lindo esse guia de estudo. E aqui a gente consegue entender, viver através desse guia de estudo a experiência de sentir o sabor desse pão da vida, que quando a gente se alimenta desse pão a gente não tem mais fome, quando a gente bebe dessa água a gente não tem mais sede. Então se de repente você também está aí com uma fome espiritual, peça já o seu guia de estudo da Bíblia. A Rede Novo Tempo de Comunicação prepara todo esse conteúdo com muito amor e muito carinho para você. Então manda agora mesmo uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp pelo 012 98244 0077. Tem também o telefone que você pode ligar amanhã em horário comercial, tá bom? Que é o 0 operadora 12 2127 3121. Então peça já o seu guia. A gente já vai ter que ir para um breve intervalo, você já aproveita esse momento inclusive para pedir o seu guia, viu? Mas no próximo a gente volta a conversar aqui com a Márcia. Já me emocionei aqui, viu, Márcia, com o seu depoimento. É aquilo, né? Eu volto a dizer, é um assunto que me toca muito. Porque o meu sonho é viver num mundo em que ninguém passasse por essa necessidade. Isso diz respeito à dignidade humana, ter o pão de todos os dias. Mas a gente tenta amenizar essa dor através de atitudes solidárias como a que você tem. E no próximo bloco a gente volta a se inspirar com a história da Márcia. Eu espero você. Já estamos de volta, já nos emocionamos aqui no Identidade com o relato da Márcia, que ela passou por um momento de insegurança alimentar e através desse deserto você viu ali a necessidade de fazer alguma coisa em prol de outras pessoas, né, Márcia? Sim. Quantos anos já trabalhando com esse voluntariado? Ai, Luísa, uns 20 anos. Nossa, bastante. Sério. Só que assim, toda a vida eu trabalhei acompanhando a minha mãe. E pessoalmente, com o meu projeto, ele vai fazer uns 12 anos que a gente está trabalhando com um projeto pessoal, mas eu sempre ajudei, porque minha mãe sempre teve esse coração com voluntariado. Mas eu não posso deixar assim específico que a gente não precisa passar por situações do que eu passei, né, para você estar ajudando, porque para você ajudar você tem que ter amor, né? Você coloca o amor onde você tiver, coração disponível que Deus quer, né, o coração disponível para ajudar. Então assim, tipo, hoje eu só consigo entender mais com empatia as visitas que eu faço. Eu consigo me colocar mais, mas não precisa passar por momentos igual o meu para a gente estar ajudando, né? Com certeza. Não, mas faz muito tempo já que eu faço trabalho de voluntariado. Essa reflexão é muito importante mesmo, né? A gente precisa ter sempre a empatia, se colocar no lugar do outro. Essa expressão insegurança alimentar, muita gente se questiona. O que é essa insegurança alimentar? E a gente tem 3 tipos de insegurança alimentar, que é a insegurança alimentar leve, que é quando você não tem ali, né, a certeza do amanhã. E aí, você vai
ter o acesso ao alimento amanhã? Como é que está a qualidade do seu alimento? Você até comentou um case, né? Alguém tinha, às vezes, uma comida, mas não era uma comida saudável, um prato balanceado. Então, isso já se configura insegurança alimentar, só que é num nível leve. Aí a gente agora tem um moderado também, que é relacionado à quantidade de comida que é insuficiente. Você, às vezes, tem apenas uma refeição, às vezes você faz aquela refeição, mas não saciou a sua necessidade, a sua fome, faltando ali nutrientes também. Então, essa é a insegurança moderada. E a gente tem a situação da grave também, né? Que é a privação do consumo dos alimentos. E aí é a fome mesmo, é o prato vazio, a panela vazia. E a gente tem também aqui alguns dados que vão aparecer aqui na nossa tela, mostrando o panorama do nosso país. Então, aqui no Brasil, a gente já tem 33 milhões e 100 mil pessoas estão passando fome no nosso país. É muita gente, é uma parcela significativa, né? Aí a gente tem um aumento da fome na população negra e esse aumento equivale a 70%. Então, entre os brasileiros, os negros são os que mais passam fome. Um outro retrato é o das mulheres, que são as mais afetadas. Nas casas em que a mulher é a pessoa de referência, é quem mantém, né, a fome passou ali de 11% para 12%. E crianças com fome, a gente também teve aí um aumento. A fome dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos. Dobrou, né? É muita gente. A fonte é a rede Pensan. Então, é uma realidade realmente muito dura e o que a gente vê como acalento é essa onda de solidariedade crescente. Lembrando também que esses dados, eles se referem ao período de pandemia e foram recém-lançados no início do mês de junho. Então, a gente precisa de gente como você, Márcia, para poder tentar pelo menos amenizar a fome dessas pessoas. E como é que você consegue aí arrecadar também o dinheiro, os alimentos? Você contou que as pessoas veem o seu trabalho e já vão lá se oferecer ajuda também. Você conta com apoio de empresas, iniciativa privada, como que você faz? Luiz, seria um sonho muito grande da gente conseguir uma grande empresa, empresários para estar nos apoiando, né? Infelizmente a gente ainda não tem. Mas assim, o que eu tenho hoje é o bater de porta em porta, é o pedido de boca em boca. Tem gente que já sabe do nosso trabalho, então todo mês já dou aquela cesta. Tem gente, todo mês eu quero estar te ajudando, então doa. Do picadinho, assim, que a gente vai juntando cesta e graças a Deus, assim, até hoje, do tempo que eu estou no projeto, eu nunca que uma família me pediu uma cesta, eu falo, hoje eu não tenho. Igual eu falei, a gente faz uma triagem, né? Então, tem família, existe ainda, infelizmente, umas pessoas que oportunam, assim, do momento, da facilidade, né? Da gente estar distribuindo, da gente estar fazendo a doação. Então, é uma visita. Acaba tirando um proveito, né? Sim, é uma visita, a gente faz visita, a gente faz uma triagem, a gente vê como está a situação da casa, como já disse. Primeiramente, a gente leva o alimento, né? Depois é o alimento espiritual. E nesse intervalo. Mas o nosso trabalho é o picadinho mesmo, é o de porta em porta, é o pedir. É um trabalho bem árduo, assim, da gente estar conseguindo. Infelizmente, a gente não tem grandes empresas, empresários que falam, eu vou te dar 10 cestas por mês. E como é que você se organiza? Você tem os dias fixos para poder fazer as entregas dos alimentos? Você tem o local certo também para poder visitar? Luíse, eu tiro as minhas terça-feiras do meu trabalho como voluntariado, certo? Que eu me organizo, que eu vou lá, organizo o meu projeto e ali eu faço as triagens, as visitas, mas na terça. Só que assim, a fome, ela não tem dia, né? Então, tem dia que domingo eu tô na mesa com a minha família, recebo um pedido de cesta, a gente já sai. Tem dia que é 11 horas da noite, tem um pedido na comunidade da família que passou o dia inteiro sem comer. E vai eu e meu esposo na comunidade, 11 horas da noite, nas mãos de Deus, entregar o alimento, porque a fome ela não tem hora, né? Inclusive, na pandemia, a gente acompanhou esse trabalho que a Márcia faz com moradores de rua, com pessoas em situação de rua. A gente vai acompanhar um trechinho dessa reportagem aqui na nossa tela. Vamos ver. Quando a pandemia chegou, todo mundo imaginava que o inimigo a ser combatido era único e tinha por nome coronavírus. Era difícil acreditar que a Covid-19 persistiria por tantos meses e até mais de um ano.
O tempo foi passando, a pandemia trouxe muitos reflexos. Ela, inclusive, evidenciou problemas que faz tempo já contaminam a sociedade. Um deles é a fome. O coronavírus chegou devagar e afetou inúmeras vidas. Além do grande número de pessoas contaminadas e até mortas por conta do vírus, a pandemia fez com que muita gente perdesse emprego e renda. Só que ao passo que a Covid se espalha, a onda de solidariedade também é crescente. É o amor, indiscutivelmente o amor, que faz com que pessoas enfrentem o medo de uma possível contaminação e venham até aqui às ruas para ajudar o próximo. A nossa equipe foi às ruas e acompanhou o trabalho de pessoas que decidiram amenizar a fome de quem vive nas ruas. Muito bom, gratificante. Porque acho que esse pessoal que traz comida para nós, eu penso a mim, que acho que não tem obrigação. Traz porque o coração é grande e tem fé em Deus, né? Já tínhamos visto, né, outros projetos e aquilo aqueceu o nosso coração. Então queríamos ajudar também os nossos irmãos em situação de rua. Márcia explica que a pandemia fez com que crescesse o número de pessoas necessitadas. Para ela e para os demais amigos, era impossível permanecer indiferente a esse cenário. Aumentou o número de pessoas necessitadas, em busca de cesta básica, em busca de auxílios, em busca de auxílios aluguéis, em busca em situação de rua mesmo, né? Foi muitas pessoas para a rua porque perderam o trabalho, ficam desempregados, aí não tem condições de pagar aluguel, sem nenhum auxílio eles foram para a rua também. Então aqueceu o nosso coração e queríamos ajudar também. A pandemia fez o mundo parar, enclausurou pessoas dentro de casa. O que ela não parou foi a necessidade básica do ser humano, de se alimentar com dignidade. A pandemia também não parou a empatia e é essa equação que pelo menos alivia o sofrimento de tanta gente. Que Deus abençoe cada um que traz esse alimento e que nunca falta na casa dele. É emocionante, né? Márcia, qual que é o sabor da comida? Depois de você ter passado por uma situação de vulnerabilidade também, né? De insegurança alimentar, vendo essas histórias, acompanhando tantas famílias. Hoje, quando você coloca um garfo na boca, qual o gosto que você sente? Izzy, eu era uma pessoa assim, que o arroz tinha que ser marca tal, o feijão tinha que ser marca tal, tinha que ser aquele, senão eu não comprava. E quando eu passei por um dia que eu não tinha o que comer na minha casa, a minha irmã, mesmo de sangue, que eu conversei com ela na época, eu comentei com ela, naquele dia eu não tinha o que comer, não tinha nem arroz. Tipo, optei, eu tinha acho que R$8 na época, eu tive que comprar o leite para o meu filho e eu não tinha nem arroz para mim colocar. Então, meu marido saiu, ele estava fazendo o bico, não tinha recebido ainda. Meu marido saiu de casa com o meu armário vazio, a gente não tinha o que comer. E a minha irmã me deu na época, eu não esqueço disso nunca mais. Todas as vezes, todo dia, Deus me traz essa tona. Era um arroz que eu nunca tinha visto na marca, porque meu cunhado ganhava cesta, era menos que metade de um pacote de arroz. Isso decorreu, eu comi aquele pacote de arroz durante quase uma semana, agradecendo a Deus todos os dias. Então, todas as vezes que eu abro um pacote de arroz, hoje, independente de marca, para mim, sim, eu quero comer, né? Eu quero me alimentar. Eu lembro daquele pacote de arroz vermelho, que eu não sei a marca, nunca mais eu achei ele bem para comprar, senão ele ia ser meu preferido. Então, esse, assim, a alegria, né? O agradecimento a Deus, da gente ter, né? Ter para doar e ter para a gente poder se alimentar todos os dias. É só agradecer, assim, a Deus. Só agradecer, né, Marcinha? O sabor do agradecimento. E eu agradeço por você ter nos alimentado com essa luz que você trouxe aí pra gente, com essa inspiração. Só queria ressaltar aqui, antes de fechar o programa, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem o projeto da ASA na igreja local, tem a ADRA também nas associações. Então, se de repente você se sentiu tocado para ajudar alguém que esteja passando por alguma necessidade, você pode procurar aí uma igreja mais perto da sua casa e se oferecer para ajudar.
E se de repente você está passando por uma situação de insegurança alimentar, você também pode encontrar na Igreja Adventista um pouquinho de refúgio e de alimento também para saciar a sua fome e as suas necessidades. Eu me despeço com muita fome de mais companhia de vocês, tá bom? Mas eu desejo uma boa noite e aquele cheiro, e agradeço a você, viu, Márcia, pela sua participação. Um beijo, minha gente, até a próxima.